Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez, voltamos aos estudos nas Sagradas Escrituras e desta vez tomando um tema em Êxodo capítulo 6, quando Deus, falando com Moisés, expressou-se desta forma: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Este é o tema que estamos usando, quando Deus mesmo cita e detalha desta forma: ele, Deus, foi conhecido por Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas Deus faz menção de que não foi conhecido como o Senhor, como aquele que tem o senhorio, o domínio, ou numa palavra mais simples possível, que é o dono de tudo. Os versos que lemos em Êxodo capítulo 6, versos 2 e 3. Então existe diferença, ou é importante conhecermos a Deus desta forma, não só como um ser supremo, todo-poderoso, mas também como aquele que tem o senhorio, que é dono absoluto de todas as coisas. Observem que já era para se entender isso desde as primeiras palavras de Gênesis, quando Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou céus e terra, então é dele. E quando na sequência fala da criação detalhada das diversas partes da obra de Deus, citado isso dia após dia, até chegar ao homem, quando ele diz: façamos o homem, era para se entender que Deus é Senhor, é dono, tem direito de posse. Mas Deus falou assim, não foi conhecido perfeitamente como Senhor. Se considerarmos as palavras que Deus fala a Abraão, já no início, quando da sua chamada, chamando da terra dos caldeus, mandando-o deslocar-se dali para a terra que ele, Deus, ainda iria mostrar, Deus faz promessa, dizendo que daria para ele, para a sua descendência, aquela terra. Se ele vai dar a terra para Abraão e sua semente, é sinal de que ele é dono da terra para poder dar
quem quiser dar. E esta palavra, observe que é repetida também ali no capítulo 28, verso 13, quando Deus vai falar a Jacó também, dizendo dessa forma: e eis que o Senhor estava em cima dela, quando lhe aparece no alto de uma escada, ou uma escada ligando a terra e os céus, e o Senhor lá em cima. E Deus disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Outra vez, se esta palavra foi falada a Abraão, foi repetida a Isaque, e aqui nesse capítulo e verso é repetida a Jacó. Então Deus é o dono da terra, é dono de tudo. Mas interessante que Deus agora diz em Êxodo para Moisés que não foi bem conhecido como sendo o Senhor, o dono, o que tem o domínio. Muito bem. E observe que, chegando a Êxodo, e a expressão contínua de Deus na sua operação na terra do Egito, avisando a Moisés, mandando dizer ao povo, dirigindo-se a Faraó, é Deus se declarando Senhor de tudo, e de um povo que estava cativo na terra do Egito. Ele que era o Senhor daquele povo, aquele povo era dele. E Moisés vai falar a Faraó nesses termos, de que Deus conheceu o seu povo e dizia para deixá-lo sair. E a resposta de Faraó foi aquela resposta, de certa forma, afrontosa ou desrespeitosa, ou na verdade, ele não conhecia Deus mesmo. Quem é o Senhor para que eu deixe sair Israel? Não o conheço e não deixarei sair Israel. Tá bom, ele também não conhecia quem era o dono de tudo, e tinha-se por ideia de que Faraó era dono de tudo, era endeusado, como sendo dele as vidas e toda a terra do Egito e tudo aqueles povos que o Império Egípcio conquistava. Então não conhecia Deus, não conhecia nem Deus como Deus, e nem que ele era o que tem direito sobre o povo de Israel, sobre Faraó, sobre o Egito, sobre o Rio Nilo, sobre tudo. Por isso que a expressão de Deus na continuidade destas palavras, no capítulo 6 ainda, verso agora 7, Deus vai dizer desta forma: e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O povo de Israel, descendência de Abraão, ainda não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento do seu poder e nem do seu senhorio, mas Deus ia agir de tal forma que o povo ia reconhecer que de fato o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era Deus deles, e não só a expressão Deus, mas aquele que tem direito de posse, é o Senhor, tem o domínio. Mas não seria só para o povo de Israel, seria também para o Egito. Essa expressão do povo conhecer a Deus como Senhor repete-se no capítulo 5, aliás, melhor dizendo, capítulo 7, no verso 5, acrescentando: então os egípcios, que eu sou o Senhor, repito, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender
a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então a atuação de Deus tinha esse sentido: mostrar que Ele é o dono, Ele tem um domínio, é dele. Pronto. Israel, Faraó, os egípcios, o Egito, enfim, todas as coisas. E observem que Deus vai trabalhando de certa forma no meio do povo de Israel no Egito e entre os egípcios, testificando fortemente que Ele é que tem o domínio de tudo, ao agir sobre as águas do rio Nilo. O Nilo não é Deus. Deus fazia o que queria com o rio Nilo, transformava em sangue e fazia apodrecer os peixes no meio dele. Ele faria também sair rãs da água do rio Nilo, mostrando que o rio Nilo não é nada assim de majestoso ou de digno aos louvores, às adorações dos egípcios. Mas havia um Deus superior ao rio Nilo. Depois, a atuação sobre o sol e sobre toda a forma de poder da natureza, nos trovões, nas saraivas e tanta coisa Deus fez, sempre provando aos egípcios que a terra do Egito estava no comando de Deus e ele podia fazer o que queria e desfazer em todo o tempo. Isso muitas vezes para o povo egípcio saber que Ele, Deus de Israel, o Jeová, aquele que diz eu sou, de fato é o que existe, é o verdadeiro, não há outro Deus, e Ele tem o senhorio de tudo. Isso sempre repetidamente. Inclusive Deus fala com Moisés que endureceria o coração de Faraó, outro poder de Deus, para que Faraó resistisse, para poder Deus multiplicar os seus sinais e maravilhas, até o ponto em que Faraó também teria que dizer e reconhecer que de fato o Deus de Israel é Deus de todas as coisas, é o Deus único, Deus supremo sobre tudo, e é Senhor, é dono, tem o domínio absoluto. E é que Faraó certa vez vai chegar a dizer e cede diante da pressão que Deus exerce sobre ele. Mas consideremos ainda no capítulo 8 de Êxodo, no verso 22, quando, para ficar mais caracterizado o senhorio de Deus em tudo, em várias pragas que Deus enviava à terra do Egito, se numa primeira, numa segunda, o povo de Israel sofreu danos ou incomodações pela operação de Deus, chega uma hora que Deus diz que vai, a partir de agora, fazer separação. Verso 22: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Pronto. E começa Deus a enviar pragas, a incomodar os egípcios, a trazer danos separadamente. Para o egípcio, o mal, e para o povo de Israel, o livramento, a separação, não participando desses males todos. E o que todos poderiam estar vendo: pragas chegando num lado, nos egípcios, e a praga não ia para o outro lado. As moscas e tantos outros males vinham sobre os egípcios, mas sobre Israel não acontecia coisa alguma. Muito bem, Deus provando, Ele é o Senhor sempre. E essa atuação vai fortemente, até que por fim, os próprios egípcios já estão reconhecendo ou temendo Deus e insistindo com o Faraó que deixa o povo embora.
porque o Egito já estava todo assolado. E o povo, por fim, de Israel, sai, vai em frente para o deserto, ao encontro de Deus, após aquela última ferida que Deus trouxe ao Egito, da morte de todos os primogênitos. Se no Egito morreram os primogênitos, de Israel nenhum, nem dos próprios animais. De Israel tudo poupado, mas do Egito todos foram feridos. Pelo que também depois Deus protesta com Israel de que todo primogênito é dele, pertence a ele. Na verdade, tudo pertencia a Deus, mas num dito particular especial, cuidado a mais, todo primogênito pertence a Deus, tem que ser entregue a Ele. Ele é o Senhor. E observe que o israelita, dentro desta visão, dessa colocação de Deus, todo israelita, quando tinha um filho primogênito, ele deveria ser sacrificado, como os animais, sacrificado a Deus, porque a vida pertence a Deus. Os pais deviam devolver para Deus. Só que Deus colocou que não queria a morte desses, mas que eles fossem resgatados. Aí havia a lei do substituto. Um animal limpo vinha e era morto em lugar do primogênito. Mas de qualquer jeito, o animal substituído ou substituto era de Deus, e o substituído também era de Deus. Se o animal fosse impuro, não deveria ir ao altar, naturalmente. Não deveria ir ao altar. Não subiria ao altar de Deus animal imundo. Deveria ser resgatado por um animal limpo que o substituiria no altar de Deus. Então observe, Deus decretando, e Ele é dono de tudo, Ele tem direito a tudo, até as vidas, todos são dele. Muito bem, isso vai seguindo-se e chega mais à frente, entrando não só em Êxodo, mas passando a Levítico, como no capítulo 11 de Levítico, podemos estar folheando a Bíblia e considerando. No verso 45, quando além de expressões outras em Êxodo, em Levítico Deus diz bem claro: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deus dizendo ao povo, é Ele que tirou, Ele separou, santificou o povo, tirando da imundície e dos comportamentos errados da terra do Egito. E Ele, como Senhor, exigia que o povo fosse santo. Aí observem que a santificação não é opção nossa, não é opção, também é mandamento, é ordem. Aquele que pode mandar, que é o Senhor, deu ordem: sede santos, assim como eu sou santo. Mas ainda em Levítico é interessante observar no capítulo 18, verso 2, por exemplo. Vamos ter a partir do capítulo 18, ou melhor dizendo, capítulos 18, 19, 20, 21, 22, expressos, bem caracterizados como mandamentos de Deus, do que deve se fazer ou do que não se deve fazer. E é interessante que muitas vezes, não são poucas, uma ou outra vez não, constantemente Deus dá ordem e diz ao final: eu sou o Senhor, ou seja, eu estou mandando, sou o Senhor, estou exigindo tal e tal coisa. Assim no verso 2, como anunciamos, ele diz, fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. E no verso 4, fareis conforme os meus juízos
e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pronto, não se discute mais. Ele é Senhor, Ele tem um domínio, é dele, é Ele que exige, Ele que manda. E isso, como disse, capítulo 18 várias vezes, 19 várias vezes, capítulo 20 várias vezes, capítulo 21 várias vezes, e vai encerrar o capítulo 22, fechando todos esses capítulos de mandamentos, e de novo Deus falando a respeito do seu senhorio no verso 32. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor e vos santifico. Verso 33. Poderíamos dizer, repetir no final do verso 32, eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Pronto. Deus é o Senhor. E caberia ao povo de Israel obedecer. Só isso, obedecer. Não tem o que questionar. Ordem, ordem. Ainda mais partindo de quem? Não tem que se questionar nada. É ordem da parte de Deus. Muito bem. Seguindo nesta ordem, observando essa cronologia do povo saindo da terra do Egito, sempre vai ser dito e cantado no meio do povo de Israel o reconhecimento do senhorio de Deus. Em muitas passagens, em salmos, nós temos expressões de reconhecimento e o povo cantando o senhorio de Deus. Em particular, vamos dizer assim, o destaque ou a demonstração que Deus é o Senhor deles, de Israel, no seu canto, que eles diziam: o Deus que nos tirou debaixo do jugo de Faraó, que nos tirou da opressão da terra do Egito. E vai o tempo todo isso sendo cantado. Só que o povo cantava, mas o povo não obedecia no seu total, sempre se desviando de Deus, sempre se desviando. E a idolatria se espalhou terrivelmente pela terra de Israel. É quando Deus já vai mudar de novo a palavra, dizendo: vocês saberão que eu sou o Deus de vocês, porque eu vos lançarei espalhados por todas as terras, vos levarei cativos por todas as terras. De uma forma, Deus estava também dizendo: se não querem obedecer o meu senhorio, não querem andar debaixo do meu jugo, lembrando que Jesus disse: o jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. Eu colocaria vocês debaixo de outro jugo, para vocês experimentarem um outro jugo no mundo, outros senhorios por aí, vocês vão ver a diferença. E estando em aperto, de madrugada me buscarão, de madrugada me buscarão, e me acharão, misericórdia de Deus, e me acharão, e voltarão, porque eu os trarei de volta à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, que vos espalhei, e depois vos recolhi à terra de Israel. Aí Deus diz por Jeremias em especial, que faria com eles uma obra tal, e que eles não cantariam mais o Deus que nos tirou da terra do Egito, mas o Deus que nos trouxe de todas as nações, de todos os povos por onde andávamos espalhados. Ou seja, o retorno deste povo que foi ao cativeiro, voltando à terra de Israel, ali com Zorobabel reedificando, depois Esdras, depois Neemias, e segue o tempo de reedificação de uma nação, eles estariam cantando diferente e referindo-se diferente. O Deus que nos trouxe de volta do cativeiro. Deus mostrando para eles que Ele é Deus e Ele é Senhor. É para ser obedecido, não obedeceram, estão em castigo,
estando em castigo, reconhecendo meu senhorio, se convertendo, trarei de volta a Israel e vocês vão cantar uma nova canção. O Deus que libertou das terras do norte, quando esteve cativo. Pronto. Mas, irmãos, esse vai e vem parece que continua. Novamente o povo de Israel se desvia de Deus. Nós temos Malaquias como testemunho e citações de Deus que assim clareiam para nós. O povo não é mais idólatra daquele jeito que era antes. Oh, que bom! Apanharam tanto no cativeiro que quando voltam não tem mais ídolos, tem ao contrário, pavor de ídolos. Não se vê mais falar de ídolos da forma que antes se falava no meio do povo de Israel. Mas outras faltas há outros particulares. E aí que precisamos entender. Nós somos um povo convertido ao Senhor, estamos na casa do Senhor, não temos ídolos, mas podemos ter outras falhas. E assim é que Malaquias vai dizer ao povo das suas falhas, dos seus erros. Em particular, podemos abrir em Malaquias, e agora já é pós-cativeiro. Deus falando a eles da vida que eles estavam tendo, e numa expressão bem argumentada e representativa, quando Deus diz, Malaquias capítulo 1, verso 6, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor, ao seu dono. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, o dono, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então observe, dizer que Deus é Deus e é Pai, muito bom. Dizer que Deus é o Senhor, muito bom. Mas onde está a honra devida a Deus? Por nós praticado, no reconhecimento que de fato Ele é Pai. E onde está o nosso temor, nossa obediência, todo o cuidado para com aquele que é Senhor total, absoluto da nossa vida? É Deus que pergunta. E o particular é o desprezo com que os sacerdotes exerciam a sua função no santuário de Deus, sem o mínimo cuidado, displicentes, não guardando a santidade de Deus e não demonstrando isso diante do povo, porque eles não faziam isto notoriamente, exaltando e santificando o nome de Deus, e o povo olhando, e o povo percebe, e o povo tenderia logicamente a também não honrar a Deus e não temê-lo, começando os mais nobres, o que Jeremias antes já tinha apontado. Aí está para obreiros o cuidado de fazer a obra de Deus com diligência, com cuidado. Não basta dizer, falar Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é Pai, se isso não estiver nas nossas ações, no nosso viver, em toda forma de honra, de reverência a Deus, em todo temor, em toda obediência aos seus mandamentos, e a procura naturalmente de uma santificação que ainda é exigida, sempre foi exigida, nunca deixou de ser exigida e colocada. Muito bem, continuando esse assunto, os anos passam, os séculos passam, até que vem Jesus. E Jesus chegando, observe que ele aqui entre nós parece alguém que só está servindo. Mas ele mesmo chega a dizer em João capítulo 13, me chamais mestre e senhor, e eu sou. Ele é mestre, ele é o Senhor. Ainda que ele estava mais servindo do que sendo servido, mas é outro lado, é a atenção, o cuidado dele,
É o cuidado de um pastor para com suas ovelhas. Quem é que manda? Quem é o Senhor? É o pastor. E as ovelhas são atendidas, são cuidadas, são apacentadas. Mas não quer dizer que com isso que a ovelha é maior do que o pastor. É o cuidado, o amor de Deus para conosco, que Ele praticamente nos serve, sendo Senhor. E nós, sendo servos, precisamos continuar sendo servos. E não ter isso como que Deus tem que andar nos nossos passos. Por isso muitos falham que onde Ele for, Deus vai junto. Está errado. Ele tem que estar onde o seu Senhor determinou. Onde estiver o Senhor, aí estará o seu servo. E muitos cuidadamente dizem que vou e Deus vai comigo. Opa, quem que é o Senhor? Quem que é o Senhor? A ovelha vai e o pastor vai atrás? Ou é o pastor que vai puxando as ovelhas, conduzindo-as? Precisamos ter esse cuidado, porque no nosso falar a gente fica arrogante e coloca Deus como aquele que deve ir nos nossos passos. Errado. Pode ter comunhão, mas tem que continuar no entendimento de quem é o Senhor. Não podemos ir dizendo que Deus vai junto, não. Precisamos consultar Ele se podemos ir. E se Ele disser pode ir, é porque Ele está lá ainda, à nossa frente, conosco, sendo a nossa frente, a nossa retaguarda, enfim, nos envolvendo com a sua graça e proteção, porque dele partiu a ordem, pode ir, vá. Mas observe, irmãos, nós temos Mateus capítulo 9, Mateus 9. Esse entendimento falado, mostrado por aquele centurião de Cafarnaum, o centurião pede a Jesus que venha, ou que cure o seu servo, o seu criado, que jaz em casa paralítico, na expressão que temos em Mateus capítulo 8, verso 6, violentamente atormentado. Jesus humildemente diz: eu irei e lhe darei saúde. Mas observem o entendimento do centurião no verso 9, quando diz, vou ler antes o verso 8: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Por que ele disse isso? Verso 9: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. O que o centurião está dizendo? Que ele está debaixo da autoridade, ele entende o que é autoridade, ele está debaixo, ele está ali em Israel, vamos abrir mais, obedecendo ordens lá do governo de Roma, e ali submetendo o povo de Israel ao domínio romano e ao mesmo tempo sendo inspetor ou mantenedor da ordem. Ele é autoridade, construído por outra autoridade maior, e na sua autoridade ele manda aos soldados, manda aos servos, os servos têm que obedecer, e o soldado vai até com risco da sua própria vida perder, mas vão em risco de morte, obediência ao senhorio de um homem centurião. Agora Jesus, quem é Jesus? O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e disse: não é certo o senhor sair daqui e me atender na minha casa para curar o meu criado, basta o senhor dar uma ordem, envia uma palavra, estabelece a ordem, e o meu criado será curado. Essa aí é a ideia correta, mano, senhorio. Ele é o Senhor, não vem se preocupar ou se deslocar para ir até o meu servo.
e curá-lo. Dá ordem. Eu entendo a sua autoridade. Pronto. Observem. E Jesus vai dizer que em Israel não houve fé como neste homem. E eu coloco diferente, nesse particular. Uma pessoa que reconhecia a autoridade de Jesus como profeta de Israel, como Messias, como enviado de Deus, aquele que de fato tinha poder e autoridade sobre todos, até as enfermidades. Aí está essa compreensão bonita do centurião de Cafarnaum. O que precisamos reconhecer, mas também aplicar, porque já na parábola dos talentos, na parábola das minas, quando se distribui as tarefas pelos empregados, observe que Deus deu a um mais minas ou mais talentos e a outros menos minas ou talentos, e mandou: vai trabalhar. Houve aqueles que trabalharam, e houve alguém que diz assim: meu senhor, meu patrão é muito exigente, rigoroso, então eu vou enterrar o talento. Quando ele voltar e pedir, vou devolver o talento que ele me deu. E vem então o tempo de prestar conta, o senhorio de Deus, o senhorio do Senhor Jesus. E cada um que recebeu o que recebeu, vem vindo e dá contas. Recebi 5, recebi 10, recebi tantos, mas aqui outro tanto, porque eu granjei, eu trabalhei, e aqui está mais. Aí o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te constituirei sobre o mundo. Mas é servo, e ele é o Senhor. E chega naquele que enterrou, aí vem a cobrança. Você sabia muito bem do meu senhorio, do meu rigor, que eu colho onde não plantei, etc. Suas próprias palavras, que foram essas palavras que o servo vai dizer ao Senhor: sei que o Senhor é assim, assim e assim, aqui está o teu talento. Aí o Senhor vai dizer: sabias e não fizeste nada, ao menos entregar para os que podem fazer render em juros, mas não fez nada. Ou seja, conhece o senhorio de Deus, mas não age debaixo desse senhorio. E aí vem a sentença, que é a reprovação, e dizendo: retira dele o talento e dá o que tem mais. E sendo questionado como? Quem tem mais vai receber mais? Quem fez mais vai ter mais? Seria humanamente o entendido. E aquele que não tem nada, até o pouco que tem, ele será tirado. Este pouco que tem, quem será esse pouco que tem o mínimo? O básico? A própria existência, início de tudo, o sopro de fôlego de vida. Aí o entendimento já colocado que Deus tem direito absoluto à nossa vida. O Senhor diz que Ele fere e Ele cura, Ele mata e Ele dá a vida, ou o contrário, Ele dá a vida e Ele mata, ou tira a vida. Se fica feio falar que Deus mata ou Deus tira a vida, então faz diferente, Deus tira o que é dele, só isso. Deus deu a vida, o fôlego de vida, deu do seu Espírito para nos mover em vida. Então Ele, com licença, eu vou tirar o que é meu. Até o pouco que tem, lhe será tirado, porque não é dele. De nós, até o pó, o barro do qual fomos feitos, até o pó, o barro do qual fomos feitos, isso também é dele. Afinal de contas, o que temos? Não temos nada, absolutamente nada. Então, irmãos, é onde, como servos de Deus, e dentro dessa ideia do senhorio de Deus, nós temos que parar de querer tudo que poderíamos querer. Não temos direito de querer nada.
não temos direito de nada. Se alguém tem direito e alguém pode querer alguma coisa, esse é Deus. Ele é o dono absoluto, total, sem reservas. Ele é dono de tudo. Donde num entendimento desse, nós precisamos trabalhar mais. E trabalhando mais, ainda seremos servos inúteis, porque estaremos fazendo aquilo que é da nossa obrigação fazer. Não parece estranho Deus ter poder sobre a nossa vida, de dar ou tirar, se entre os homens isso é entendido? Os juízes decretam a vida ou a morte da pessoa, a liberdade ou a prisão, e muitos outros, de forma diversa, determinam vida ou morte. Pilatos chegou a dizer para Jesus: não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te dar a vida ou te conduzir à morte? Pilatos falando com o autor da vida. Mas Jesus não negou, não. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. De fato tens, mas um poder que não é teu, te foi dado. E Jesus não deixou por menos. Mas maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Não quer dizer que ele não tenha pecado, que não erra, dando uma sentença indevida. Jesus já deixou claro para ele: não adianta lavar a mão, não adianta se excusar. Muito bem, irmãos. Então aí está o senhorio de Cristo, que é absoluto, total. Lembrando outra vez: me chamais de mestre e senhor, e eu sou. Não podemos perder isso de vista. Ele é, ainda que pareça que ele está mais como que nos atendemos, nos servindo pela nossa necessidade de dependência, mas não é porque ele se fez servo nosso. Ele continua sendo o Senhor absoluto. Por isso, muito certa a expressão de Tomé, né? Meu Deus e meu Senhor. Pronto. Jesus era de Tomé, Deus e Senhor. Mas continuemos. Na sequência, irmãos, Jesus vai para o céu e, mostrando o seu poder e senhorio, ele é colocado à direita do Pai. Na verdade, a missão dele foi servir em obediência ao Pai. Então ele servia não porque nós somos superiores, mas porque aquele que é superior a ele mandou ele trabalhar pela nossa salvação, dando até sua própria vida. Por isso em Filipenses 2 temos: aquele que antes foi servo e desceu às partes mais profundas da terra, esse mesmo foi depois soberanamente exaltado e colocado à direita do trono da glória. E a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos observar isso. E o poder dele é tal, e agora decretado, determinado, que ele mesmo colocou lá, está escrito em Filipenses, que diante dele se dobrará todo o joelho, submissão, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Entendimento, reconhecimento do seu senhorio. Pronto, ele é o Senhor. Mas nós precisamos estar atentos a isso, observando também Efésios capítulo 4. Se toda a escritura falando parece que não é suficiente, mas tem expressões diretas que Paulo coloca de uma maneira e de outra maneira, destacando esse domínio de Jesus absoluto, direito absoluto sobre cada um de nós. Em Efésios capítulo 4, quero citar o verso 7 e versos mais a seguir, quando ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Repito, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Passa aqui. Precisamos entender que Deus foi de fato lá no Egito e libertou o povo de Israel do jugo do Egito e de Faraó, mas os colocou debaixo do seu jugo. Tem muitos que dizem que são livres. Sou livre. Bom, ser livre de outras coisas, do mundo, do pecado, da injustiça, das trevas, da morte, mas todos são servos de Cristo. Ele levou cativo a ele, levou preso a ele, debaixo do domínio dele, o que estava antes debaixo do domínio das trevas. Aí que precisamos entender. É o arrebatar da mão do diabo, do reino das trevas, e deixarmos submissos ao reino da luz, ao reino do Filho, do amor de Deus. Então precisamos entender bem isso. Tem muita gente que só pensa na liberdade e acha que pode fazer de tudo. Sou livre. Bom, é livre para fazer o bem, mas é proibido fazer o mal. É livre para obedecer a Deus, livre das coisas erradas, daquilo que dominava, que tinha poder sobre nós, mas para sermos submissos a Cristo Jesus. Isso aí nunca será tirado de nós. Observe ainda em Coríntios, vamos ler lá. Coríntios, 1 Coríntios 8. Todavia, escrevia Paulo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Aí está Paulo falando desta forma, e precisamos acompanhar esse entendimento do senhorio de Deus e de Cristo, quando também, até mesmo falando dos dons, dos ministérios, no capítulo 12, como no verso 5, Paulo escreveu a diversidade de ministérios, a diversidade de funções, de trabalhos, de tarefas, mas o Senhor é o mesmo. Senhor, senhorio, Ele distribui trabalho para os seus servos. Então muitos só colocam como honraria, por exemplo, os dons espirituais, mas não é honraria, é tarefa de trabalhar com esses dons para o bem da igreja. Aí volta a carta aos Efésios. Deus deu dons para a edificação da igreja. Então não é glória de ninguém cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, conhecer mais ou menos, e outros dons diversos que existem da parte de Deus entre nós. Tudo isso tem que ser para a edificação da igreja em obediência a Deus. Não há orgulho algum que alguém possa se orgulhar como coisa própria ou aprovação particular, uma santidade especial pelo que tem isso ou tem aquilo. Não, recebeu e é para trabalhar com isso. O dono é Deus, somos lavoura de Deus, o fruto é para Deus, em todo sentido. Mas observemos esse particular, quando
Em Romanos mesmo, Paulo também já dizia desta forma, como faz aquela exortação de nós nos entregarmos a Ele, no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, a qual devemos obedecer. Obedecer. Entender qual a vontade de Deus a nosso respeito e partir para executar. Em 14, capítulo 14 de Romanos, no verso 7, aquela expressão simples, direta: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não há limite para obedecer a Deus. Não há limite. Se Deus requerer a nossa vida, como requereu de Abraão a vida de Isaac, resta-nos obedecer. Pronto. E muitas vezes nós argumentamos tanto, né? Amando mais a nós mesmos, esquecendo que nós não temos nada, nem direito a querer coisa alguma. Imaginem os trabalhos no passado forçados, em que os escravos eram submetidos e tinham os seus senhores direito, e muitos direitos, e bastante direito. E Deus não tem direito também? Ainda que Ele não nos trata como escravos, no ponto que os homens tratam os outros, nem exerce a sua autoridade e domínio como muitos exercem, de uma forma opressora ou para glória própria, em orgulho, soberba, grandeza, glória vã. Não. Por isso que ele disse, né? Que não nos chamava de servo, mas amigos. Amigos. Mas quem é amigo? Sereis meus amigos se obedecerdes o que eu mando. Tá bom. Aí a plena paz, comunhão, satisfação do senhorio de Cristo sobre nós. É com prazer que Ele distribui as tarefas. Outra vez, o seu jugo é leve. O fardo é... Não, o seu jugo é suave, o fardo é leve. Não, é assim que é o seu senhorio sobre nós. No capítulo 6 de 1 Coríntios, voltemos a Coríntios, capítulo 6, aquela máxima de Paulo, no verso 20, eu posso ler um pouquinho antes, no verso 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que nós fazemos com aquilo que nós compramos? A gente vai e compra alguma coisa. O que é como que a nossa compra? Um objeto. E depois, o que fazemos daquele objeto? Colocamos aqui, ali, deixamos embrulhado mesmo, no fundo de uma gaveta, dentro de um baú, bem lá embaixo. Colocamos na sala de recepção,
Quem comprou sabe o que vai fazer com o objeto que comprou. Se é um animal, o que vai fazer com o animal? Vai colocar no quintal, na parte de trás, na parte da frente? É um cachorro, vai para o canil? O que se faz? Faz o que quer. Se for um frango, vai para o galinheiro? Galinha vai botar ovo? Ou vai ser destinado a uma panela? E qual foi o preço? Alguns reais? Muitos reais? Milhões de reais? A gente faz o que quer, é nosso. E Deus? Que deu a sua própria vida para ter direito sobre nós. Alguém vai argumentar alguma coisa? Não temos direito nenhum. Por isso que Paulo podia dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida dele consistia somente em fazer a vontade de Deus, e não tinha outra vontade. E outra vontade Paulo que poderia querer ou colocar diante de Deus? Numa petição: Senhor, eu quero carro. Ah, não, Senhor, eu quero navio, que eu não deixo mais com navio. Ou um bom grupo de cavalos para caminhar pelas, ou entre a cidade onde eu evangelizo. O que podia pedir? Ele não pedia nada, só sabia que tinha um compromisso. Me sinto devedor, me sinto devedor. E dizia aos homens, porque ele era enviado aos homens para trabalhar a favor dos homens. Se ele tinha esse cuidado de dar aos homens aquilo que os homens tinham direito sobre ele, ou seja, de ouvir da palavra e ele de pregar, imagine então a submissão dele a Deus, que é muito superior. Mas continuemos observando esse ponto. No capítulo 7, verso 23, Paulo já coloca: foste comprado por bom preço. Verso 23: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não vos façais servos dos homens. Ou podemos dizer: não vos façais servos de alguma coisa, qualquer que seja esta coisa, porque em outro lugar Paulo vai dizer: aquilo que nós nos apresentamos por servos, disso somos servos. Aí vem o problema dos vícios, que muitos estão escravizados, se fazem servos de alguma coisa a que passam a servir, esquecendo que a servidão dele tem que ser somente a Deus. Está escrito: a Deus só a Ele adorarás e a Ele servirás. Mas, irmãos, todos esses pontos, na verdade, podiam ser resumidos na palavra que nós temos em Apocalipse. Vamos a Apocalipse. Se nós lembrarmos de Apocalipse capítulo 5, é um exemplo, uma posição, capítulo 5, quando é apresentado a multidão de seres que habitam nos céus, é apresentado Cristo Jesus, na expressão daquele que é o Cordeiro, daquele que é o leão da tribo de Judá, e que ele vai ao livro que é selado, toma do livro para abrir os seus selos. Observe o verso, capítulo 5, versos 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais, ou seja, os 4 seres viventes, que são os querubins, que assiste diante de Deus, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles. Verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. No verso 12, no outro clamor da multidão que estava diante do trono, diz: e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Reconhecimento no céu, e só vai para o céu quem reconhece isso e vive isso, do senhorio absoluto de Cristo Jesus, que nos honrou pagando um alto preço, que mostra um direito mais do que absoluto sobre as nossas vidas, muito mais do que poderíamos expressar, que nosso valor para Ele é grande demais, não tem o que se compara. Então a obediência tem que ser absoluta em todos os termos, em todo sentido. Aí vem amar a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento, toda a força, com tudo. Ele é Senhor, Ele é dono, e numa magnitude excelente. Mas, irmãos, se formos à frente, capítulo 14 de Apocalipse, outra vez essas expressões são colocadas sempre. O final do verso 3, a multidão que canta no céu numa nova apresentação, diz assim o verso 3: cantavam com um novo cântico, ou cantavam um novo cântico, ou como cântico novo, depende da versão como estiver colocado aí, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Aqui está um detalhe: 144.000 foram comprados da terra. E quem não foi comprado com o sangue de Jesus? De onde depois vem o entendimento, que está também em Apocalipse capítulo 7, verso 9, quando diz que a multidão é incontável. Os 144.000 significa tão somente a expressão numérica, simbólica do salvo. Mas o verso 9 diz uma multidão que ninguém pode contar, todos branqueados pelo sangue de Jesus, ou todos comprados pelo seu próprio sangue. 14 de Apocalipse, verso 3, e o final do verso 4 repete-se outra vez: foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, irmãos, toda a Bíblia fala do senhorio de Cristo, até em Apocalipse. E até o juízo de Deus que condena o mundo, é porque o mundo não reconhece o senhorio de Cristo Jesus. Aí vamos para Apocalipse, outra vez, capítulo 6, quando, dentro dos desígnios de Deus expressos pela escritura do livro, a escritura revelada pela abertura do primeiro selo, que fala do desígnio de Deus, a expressão é: e havendo aberto o cordeiro um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O desígnio primário de Deus, irmãos, é que pertence a Cristo Jesus o senhorio absoluto de tudo. Ele é constituído rei, e ele, como Senhor absoluto, ele é vitorioso e só sai para vencer. Então não é questão de um dia Cristo foi colocado como Senhor. Na verdade, antes de Deus fazer todas as coisas, assentado na eternidade lá atrás, Ele propôs nos criar, mas não criar por criar. Aí está Cristo Jesus, a quem Ele já planejou entregar todas as coisas, o seu unigênito, seu Filho amado, em que Ele tem prazer. Então, Ele amou o Filho de tal maneira que lhe deu todas as coisas. Que coisa? Aquelas
que ele ainda iria fazer. Ele já constituiu o Filho Senhor absoluto de tudo aquilo que ele iria criar e estabelecer. E já no seu desejo, ele é o Senhor e ele é Rei sobre a multidão que eu vou criar, formando um povo que habitará comigo na eternidade. É o propósito de Deus. Não foi de Belém para cá, ou da cruz para cá, ou do arrebatamento, ou da ascensão de Jesus para o céu, que ele é o Senhor. Ele é Senhor antes, dono da obra que ainda ia ser executada. E já na prancheta lá, digamos assim, ele e o Pai, ou ele no Pai, já estava estabelecendo. Vamos fazer isso, fazer aquilo outro, será assim. É por mim, para mim, e subsistirá em mim. Pronto. Poder absoluto. E mostrando esse fato em Salmos, o Salmo de número 2 coloca isso e mostra que o que Deus declara ao mundo é o senhorio de Cristo. Quem se submete, obedecendo, fazendo a sua vontade, andando nos seus mandamentos, é chamado para a vida eterna. Mas quem não o reconhece ou não obedece, aí é a condenação. Salmo 2: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor Deus zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei um decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Já nos primórdios, lá do passado em que nós não existíamos ou nada existia, já estava decretado tudo para Jesus. Aprove a Deus estabelecer isso, que Jesus tivesse domínio absoluto de tudo, neles tivesse a primogenitura, a primazia em tudo. Por isso, mais à frente, vai dizer, verso 10: agora pois, ó reis, conclui aqui, reis e todos os mais. E a expressão diz: agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, e todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, honrai-o, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos que nele confiam. Ou, mudando um pouquinho dentro do tema que estamos desenvolvendo, bem-aventurados todos aqueles que o reconhecem como Senhor e lhe obedecem. Aí está o direito de Deus, e na sua bondade e misericórdia, que não tem obrigação, ele prometeu nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe em Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.